Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição de número 12, o diaconato. O texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao 13. Vamos estudar os tópicos mencionados na lição. Tópico de número 1, a diaconia de Jesus Cristo. Tópico de número 2, a instituição dos diáconos. Tópico de número 3, o perfil e função do diácono. E finalizando, nós temos a conclusão. Veja o nosso comentário. Amados irmãos, nós vínhamos estudando os 5 ministérios. E agora chegamos na instituição dos diáconos. Depois de estudar o profeta, o apóstolo, o evangelista, o pastor e o mestre, agora nós chegamos na instituição diaconal, da qual os ministros dos 5 ministérios receberam de Deus esta incumbência, esta autoridade para agir conforme a necessidade. Isso é chamado de concessão apostólica. Agora veja, a instituição dos primeiros diáconos estudaremos nesta aula, ok? Depois de estudar longos 5 ministérios, vamos estudar dentro do aspecto da igreja local, primitiva, ok? E observamos que os diáconos são cooperadores. Eles operam o ministério de serviço, como visitação e de misericórdia. O dom de misericórdia não é para todos. Por quê? Porque assim como um tem um dom diversificado do outro, nem todos têm o mesmo dom. São todos apóstolos, são todos profetas. Amém? Agora veja que o diácono, ele opera também o ministério da beneficência. Todos liderados debaixo da liderança dos ministros dos 5 ministérios, que são os presbíteros. Os pastores sempre focam no estudo da palavra, e é correto, e têm os seus diáconos para atuarem de acordo com a necessidade da área da igreja local. Os apóstolos, inicialmente, eles serviram as mesas. Eles entregavam com as suas próprias mãos comida, bebida. Beba aí, meu filho, um copo de água. Come aí, meu filho, um pedaço de pão. Então, os apóstolos, eles serviam inicialmente as mesas. Agora, o foco inicial era missões. Os apóstolos não poderiam estar somente ali sem fazer a prioridade, que é a máxima missão da igreja, e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, os apóstolos inicialmente serviram as mesas, mas se cansaram. Óbvio, claro, que se o ministério de ensino já requer dedicação, todos os dias, para trazer uma palavra, um alimento espiritual, então é necessário que haja homens experientes para levar no cotidiano ajuda aos necessitados, fazendo assim beneficência. Então, com o aumento dos membros, porque o Senhor todos os dias acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos, todos os dias há aumentos de membros na igreja. E com isso, o foco principal é aumentar mesmo os membros. E quanto maior o membro,
maior a quantidade de membros, maior vai ser a necessidade em todas as áreas, inclusive na área da pregação. Amém? Veja que os apóstolos disseram: não é razoável que abandonamos nós a palavra para servir às mesas. Irmãos, se eles trabalhassem apenas na beneficência, quem traria a palavra à noite? Quem pregaria a mensagem? Se é necessário um preparo para ministrar, para pregar, para ensinar. Então eles tiveram uma luz, porque a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando. Então brilhou-se uma luz e os seus olhos abriram para o alvo. E dentro da autoridade dada por Jesus aos apóstolos, que é a concessão apostólica, os apóstolos estabeleceram o diaconato. Então foi uma coisa acertada, juntamente com a Assembleia, porque é a Assembleia que ainda hoje precisa tomar posição. O pastor não pode decidir sem a Assembleia. Os apóstolos convocaram a multidão do povo em Assembleia e ali a escolha foi acertada. Amém? Então, como deveria ser os diáconos? Eles precisariam ter atributos igualmente o de bispo, presbítero, porque ele há de servir as mesmas pessoas que o bispo e os presbíteros gerais servem. Então, o ministério são garçons de Deus. Como no Antigo Testamento, nós temos os sacerdotes servindo como garçons a todos os levitas, e ali observamos que é necessário certas virtudes, pois estamos tratando com pessoas da qual somos semelhança. Deus amou o mundo, Deus amou de tal maneira. Então temos que servir como garçons. De acordo com Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo, ele trata da expressão bispos e diáconos. Aqui não aparece, por exemplo, pastor, não aparece, por exemplo, os 5 ministérios, mas aparece o bispo e os diáconos. Então, quando trata de bispo e diáconos juntos, Paulo está dando uma geral, falando dos 5 ministérios, falando de todo o ministro que serve na casa de Deus. Então, aqui quando aparecem juntas as palavras bispos e diáconos, sem mencionar os 5 ministérios, Paulo está resumindo a hierarquia ministerial da igreja local. Então, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus, a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, Paulo saudou os bispos e os diáconos, sem mencionar pastores e presbíteros, porque ele estava tratando de um resumo ministerial, com apenas essas 2 palavras. Agora, na lista de 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 28, nós temos Paulo apresentando uma lista geral. E nesta lista de ministérios, aparece ali o dom de misericórdia, que são operados pelos diáconos, conforme Atos 6, verso 2 e 3. Então, os diáconos e diaconisas, eles exercem o dom de repartir, que também está entre os dons de serviços. É necessário a necessidade do combustível da generosidade. Então, são poucos aqueles que têm o dom de misericórdia. Aqueles que utilizam os dons como Dorcas, E também observamos que aqueles que têm dons de serviços, soberanamente, excelentemente, esse dom atuará na misericórdia. Amém? Não somente na área assistencial ou funcional,
e beneficente, mas é necessário que no ministério, na vida profissional, na saúde, em todos os serviços, precisamos usar de misericórdia. O próprio Deus usou de misericórdia quando o homem caiu. Mesmo o homem caído e o juízo vindo ao homem, Deus teve misericórdia do homem. Então a misericórdia triunfa no juízo. E devemos aprender sobre a misericórdia de Deus. Os dons de misericórdia é um dom de serviço que abrange os diáconos, mas manifesta-se em todos os outros que têm dons. Atos 6, verso 2 e 3. Quando lemos Romanos 16, verso 1, Paulo fala da nossa irmã Febe, que quer dizer uma mulher brilhante, a qual ela é diaconisa na igreja que está em Cencreia. Atos capítulo 18, verso 18. Então veja que a instituição dos primeiros diáconos aconteceu porque era necessário, mas o foco principal dos apóstolos era evangelizar e fazer missões. Temos que ser beneficente, fazer misericórdia, atuar nestas áreas, mas não esquecer a missão máxima da igreja, quando Jesus disse: ide, nós não podemos ficar somente em um local, a igreja tem que expandir. Atos 4 e 33. O foco dos primeiros evangelistas era missões. Não devia trocar por beneficência. A beneficência sempre vai ser o resultado da missão. Amém? Nunca está beneficência e depois missão. Sempre missão e beneficência. Porque sem a missão não há beneficência. Então é o resultado da missão. Toda a beneficência que deve ficar a cargo dos diáconos devidamente estabelecido. Aqui é estabelecido os diáconos de acordo com as especificações espirituais, morais, éticas, familiar, porque as atribuições que Paulo vai falar daquele que é diácono, ele não foge à regra daquele que vai ser realmente chamado para atuar no ministério cotidiano, diário. Mas houve um grande problema. Por quê? Porque somente algumas pessoas estavam sendo beneficiadas. Apenas aqueles que pertenciam à raça da igreja de Jerusalém. As outras pessoas helenistas, que são os gregos, não estavam sendo atendidos de acordo com a necessidade. Como havia ali uma panelinha entre os judeus, estava crescendo esta panela. Era necessário que houvesse uma perseguição e que as pessoas continuassem proclamando o ide do Senhor. E os evangelistas puderam tomar parte no seu chamado. Amém? Então veja que também é um problema da igreja atual hoje, quando faz beneficência. Aqueles que são mais pobres, os mais necessitados, são deixados por último. Infelizmente, essa panelinha está em todos os lugares. A beneficência deve ser feita sim, embora não seja o foco principal, mas é o resultado. Então, o alvo é o evangelismo. Jesus estava rodeado pela multidão, mas nunca perdeu o foco. Jesus alimentou através de 5 pães, depois mais 7 pães, durante os 3 anos do seu ministério terreno. E aqui nós observamos que 5 mais 7 é igual a 12. 12 é o número dos seus apóstolos. Então Jesus não perdia o foco. Amém? Por 2 vezes ele multiplicou. A primeira vez, 5 pães. E a segunda vez, 7 pães. Somando 12 pães. Para fazer beneficência. Através da mão dos seus discípulos.
Nós enfrentamos hoje, infelizmente, muitos no nosso meio que são céticos, que não têm amor pelas almas que se perdem. Não tem. Elas não pregam, não fazem beneficência, faz o que elas bem entendem e bem querem. Nunca devemos perder o foco. Mas a maioria daqueles que estavam em Jerusalém, os ministros, eles não quiseram ultrapassar as barreiras de Jerusalém. Fizeram até uma igreja em Jerusalém, mas a ordem não era ficar em Jerusalém até, não tinha um até. Esse até é importante, meus irmãos, porque Jesus, quando ele morre, né? Veja aí, 33 anos, ele começou o ministério com 30. Ficai até. Por que esse até? A igreja não deveria permanecer em Jerusalém, porque Jesus sabia, pela onisciência, por ser profeta, que Deus haveria de permitir a destruição de Jerusalém. E isto Jesus falou muito bem aqui, na sua vida, no seu ministério, quando ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, quando chegou no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito. Agora veja o tempo de vida útil, 33 até chegar a 70 anos. Então eu tenho 37 anos de vida útil. Será que Deus queria que mesmo que a igreja fosse estabelecida em Jerusalém? Quando ele disse até, ele sabia que só haveria 37 anos de vida útil naquela cidade. Amém? Mas eles ficaram em Jerusalém, desobedecendo o ide e o até, e ficaram ali com várias ocupações. É preciso o foco da evangelização regional, nacional e mundial. Amém? Nós não podemos ficar somente em uma região. Nós temos que levar a bandeira do evangelho a nações, tribos e povos e línguas. Porque o tempo está passando. O reino de Deus está próximo, já está no meio de nós por meio da igreja. Então havia uma linda comunhão naquela primeira igreja primitiva, e entre eles se tornou enfado. Por quê? Porque começou a haver acepção de pessoas. Então aquelas cadeiras mais bonitinhas, com jarro, com flores, e com aquele pano decente, todo a patota. Aquelas pessoas da elite judaica. Mas aquela mesa lá enferrujada, sem nada, estava com os gregos, as viúvas gregas. Então, a reivindicação agora não era só beneficência, mas era agora por direito. Então, cada um queria o seu direito. Então, veja se eles estão sendo tratados assim, porque nós não estamos sendo tratados assim, da mesma forma, se é apenas uma só igreja. Então veja que todos os recursos da igreja primitiva estavam sendo usados para beneficência. E nada dos recursos era usado para o evangelismo. O fazer discípulos, anunciar a ressurreição. Os soldados não receberam dinheiro para dizer que Jesus não ressuscitou? Eles não foram pagos pelos sacerdotes para não anunciar que Jesus ressuscitou? Então a igreja tem que ir na contraposição deles, tem que receber recursos que a igreja estava recebendo recursos porque depositava aos pés dos apóstolos toda a fazenda, toda a renda, todo o que tinha, aí só utilizava para beneficência. Mas a contraposição era anunciar que Jesus ressuscitou, contrapondo os soldados que diziam que não ressuscitou. Então a igreja tem a missão da contramão deste mundo. Enquanto muitos pregam que ele não ressuscitou, a igreja precisa de recursos e anunciar morte e ressurreição de Cristo até que ele venha.
A beneficência não deve ser jamais deixada de lado. Isso nos aspectos gerais. Tem que ser atuada em todos os lugares. Mas a igreja precisa avançar em missões. Cumprir o ID, que é o foco principal. O foco principal não é a beneficência, mas ir de fazer discípulos. Normalmente, quando se opta unicamente pela beneficência, que hoje em dia as igrejas, cesta básica, é cesta básica. E a mensagem, a pregação, e o elevo espiritual, a salvação, a doutrina. Precisamos de equilíbrio em todas as nossas áreas. Amém? Salvação e beneficência. Glória a Deus. E a salvação inclui tudo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, na imposição de mãos, na unção, no poder, na graça, na virtude. Precisamos do conjunto geral. Mas tem pessoas que estão na igreja apenas alimentando o corpo, mas esquece de alimentar a alma. O alimento espiritual não é oferecido ao povo, mas apenas o alimento que perece. Não há mais um espaço para a manifestação do poder de Deus, porque hoje é só beneficência em muitos lugares. Mas jamais devemos esquecer o equilíbrio, porque o Espírito de Deus nos equilibra. E quando saímos do equilíbrio, pecamos. Nós não podemos sair do equilíbrio, porque todo pecado é o desequilíbrio dos instintos. A igreja beneficente também expulsa demônios. Nós não podemos perder o foco, expulsar demônio, falar novas línguas, doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela não pode fazer acepção de pessoas entre gregos, troianos, judeus. Hoje, infelizmente, acontece em nosso meio essa acepção de pessoas. É só haver uma reunião de multidões e vocês vão ver em cada mesa diferente de uma e de outra. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, devido à multiplicação do número dos discípulos, houve uma murmuração da parte dos helenistas, que são os gregos, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Amém? Nós vamos fazer uma aula extra no nosso zap, 85991281260. Aqui é o zap da aula extra. Amém? Embaixo do vídeo nós vamos fazer um comentário, o irmão lê, entra em contato, recebe a aula. Bem aqui nós temos a logo marca do canal. Clica aqui, aparece se inscrever, se inscreve e recebe automaticamente as aulas do YouTube que a gente vai postando, amém? Mas tem uma aula somente no Zap. Esta aula é uma aula extra. Deus abençoe, Deus o guarde. Até a última aula, fechando o trimestre, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.